Olá pessoal, meu nome é Maurício Silva, discente do curso de Teologia. Eu vou apresentar aqui rapidamente o portfólio Fase B2, ano 2020. O meu tema escolhido foi falar a respeito da Igreja Metropolitana de Manaus e a influência dela sobre a formação da cidade, na história da cidade de Manaus, e porque essa igreja representa não só um marco na fundação da cidade, mas também um marco na paz com relação aos moradores da cidade. Porque a cidade de Manaus, ela nasce ao redor da igreja, mas essa igreja não é o primeiro prédio construído onde a cidade nasceu. Esse prédio é o segundo. O primeiro foi um forte português, que foi erguido para garantir o domínio português sobre a Amazônia Ocidental. O forte foi construído ali na confluência entre os rios Negro e Solimões. Mas, como nós sabemos, a área era ocupada pelos índios manaós, que possuíam várias aldeias no local. E essa ocupação portuguesa, esse forte português, então criou uma tensão no local, criou uma disputa territorial e iniciou uma guerra entre as tribos manaós e os brancos portugueses. Essa luta então durou alguns anos, até a vinda dos missionários carmelitas, jesuítas e franciscanos, que fundaram então ao lado do forte uma pequena capela que originalmente era de palha e de taipa. Os religiosos começam então a intermediar o conflito, eles começam a buscar a paz entre homens brancos e os indígenas, obtêm sucesso na busca da paz, ao mesmo tempo começam a incentivar então o casamento entre mulheres indígenas e os soldados portugueses, dando origem então ao famoso caboclo amazônico, né? A história da cidade então segue-se juntamente com a história da igreja, porque à medida que a igreja vai crescendo de dimensão e a cidade vai surgindo ao redor da igreja, a cidade vai sendo alçada para status de vila, depois ganha província, a igreja sofre um incêndio e depois é reconstruída. Quando ela é reconstruída, ela já ganha o status de catedral. Então a gente pode ver como a igreja de matriz de Manaus, que hoje se chama Igreja Metropolitana de Manaus, ela tem uma influência muito grande na vida da população, na formação da população na cidade e na história da cidade. Mais na frente, a igreja também intermedia a absorção de imigrantes haitianos, que vieram para a cidade de Manaus após o terrível terremoto de 2010 no Haiti, né? A cidade não tinha até então um grande contingente, não havia população negra, né? O que os poucos negros que existiam na cidade então eram vindo de outros lugares do Brasil, mas eram casos muito isolados. A cidade era majoritariamente formada por brancos e caboclos, descendentes de indígenas. Então esse contingente de haitianos, que foram mais de 6.000 negros que chegaram e em um curto espaço de tempo chegaram juntos, né? Durante alguns tempos fez uma tensão ali na cidade, porque a população não estava acostumada com a população negra, com a população que não falava português, e a igreja então tem um papel fundamental também na acolhida a esses migrantes. Mais recentemente, com a crise na Venezuela, que faz fronteira ali com o Amazonas, houve uma nova onda migratória para Manaus. Segundo o Exército, estima-se que chegaram a Manaus em 2018 40.000 venezuelanos, né? Gerando então uma nova onda de moradores de rua,
crianças em vulnerabilidade, e a igreja novamente toma uma frente, tem um papel importante na acolhida a esses imigrantes. A igreja também tem um papel importante na busca da paz rural, na busca de evitar conflito entre garimpeiros, grileiros e índios na região, né? Esse esforço da igreja, inclusive na década de 80, tem reconhecimento com a vinda do então Papa João Paulo II, a cidade, e a igreja então é um marco na história da cidade, não só pela sua representatividade religiosa, mas pela sua atuação civil, né, na busca da paz entre os homens, entre o povo que forma a cidade. Obrigado. Então é isso.